Vamos para a falação dominical. Gente, hoje eu quero falar uma coisa com vocês, contar uma história e falar uma coisa que eu estava acabando de conversar aqui com a Inara. O tema de hoje é gerenciamento do estresse. Me conta aqui, você tem se sentido estressada, irritada, nervosa, sem tempo para nada? Você tem se sentido como se você estivesse num looping, na rodinha do hamster, rodando e não tem tempo para nada? Me conta aqui. Vamos falar de estresse. O que é o estresse, gente? O estresse é uma reação natural do nosso organismo, né? Quando a gente vive situações de ameaça. Então, o nosso organismo, ele fica constantemente em sinal de alerta. Ele fica o tempo inteiro liberando um hormônio chamado cortisol. Você tá ali, ó, o tempo inteiro alerta, esperando que algo ruim aconteça, né? Esperando para poder se defender da ameaça. Teu corpo fica o tempo inteiro alerta. Bom, dito isso, eu vou contar uma historinha, né, do meu pai. O meu pai faz mais ou menos uns 15, 20 dias, ele deu um susto na gente. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que meu pai tem 91 anos. E aí meu pai começou a passar mal, eu e meu irmão, né, a gente ficou assustado no primeiro momento, né? 91 anos, ele começou a não parar nada do estômago, a ficar tonto, né? A não ter força nas pernas para caminhar, que ele sempre caminha em volta da casa lá, porque meu pai, já falei com vocês, né? Ele é totalmente cego, ele não enxerga nada. Mas tem uma saúde muito boa, né? Então a gente assustou. E aí leva em médico, faz exame, tudo. O primeiro médico fui eu que levei. Aí o médico suspeitou que ele tinha tido, né, um pequeno AVC ou que era labirintite. Graças a Deus se confirmou a labirintite, né? Os remédios fizeram efeito, ele já está bem de novo, com a saúde muito boa. E ontem, né? Ontem eu tava conversando com meu irmão, porque foi meu irmão que levou ele no retorno ao médico, né? Com os exames que ele havia feito, já bem, já recuperado. E aí o meu irmão falou que a hora que ele foi sair da consulta, o médico olhou pra ele e falou assim: nossa, impressionante a saúde do seu pai. Eu tô me lembrando aqui, eu acho que eu já falei da saúde do meu pai aqui algumas vezes, né? 91 anos, principalmente quando ele fez 90, né? Eu coloquei ele aqui para falar com vocês. Ele até deu alguns conselhos, eu vou ver se eu acho aí os conselhos que ele deu e vou colocar aqui. Mas eu tô falando aqui com a Inara, né? Essa admiração do médico, impressionante a saúde dele, né? Os exames de sangue normais, tudo, com 91 anos. E por quê? E qual o segredo, né? Um dos segredos para isso. Não é segredo para ninguém que a alimentação interfere em tudo, né, gente? Mas não é isso que eu vim falar. Vocês já sabem o que eu vim falar, né? É o gerenciamento do estresse. O cuidado para você não se expor a situações de estresse constante. O estresse, ele é ótimo, né, gente? Lá, o homem das cavernas, ele usava esse estado de estresse para ficar em alerta, para defender, né, a sua família, para defender os seus filhotes, para defender a sua comida. Mas hoje em dia, a gente não precisa ficar em eterno estado de alerta, né? Por isso, a importância da gente gerenciar o nosso estresse. Meu pai, antes de eu ter depressão, eu lembro que eu chegava lá
na casa dele. E hoje eu vejo, né, esse comportamento que eu tinha muito frequente. Eu chegava, gente, falando alto, gesticulando, querendo resolver, querendo fazer, querendo acontecer, completamente estressada, né? E eu lembro que eu ficava com muita raiva, porque ele chegava atrás de mim e falava, Vivi, ou às vezes ele falava, Dona Vivi, abaixa o tom, olha pra você, olha o jeito que você tá tensa, relaxa os ombros, relaxa, solta. Aí ele fazia assim com as mãos, sabe? Solta, relaxa a musculatura, gente. Na hora eu não entendia nada, eu ficava com raiva. E eu ia embora. E eu lembro que uma vez ele me contou, né? Ele me falou assim que quando ele tinha por volta dos 40 anos, meu pai era um empresário, sabe? Lá em Campinas. Então ele tinha no centro de Campinas, quem mora em Campinas vai saber o que eu tô falando. Ele tinha ali na rua 11 de agosto, na Avenida Andrade Neves, na esquina com a Benjamin Constant, ele tinha hotel, ele tinha restaurante, ele tinha estacionamento de carro, a gente morava ali pra cima na Avenida Benjamin Constant. Então, e ele cuidava de tudo sozinho. Ele tinha os gerentes, né, as pessoas que ajudavam ele, mas ele cuidava de tudo sozinho. E então, eu acredito ser comum ele ficar estressado, né, com funcionário, com gerente, enfim. E aí ele me contou que teve uma época que tinha um médico que guardava o carro no estacionamento dele. E que um dia... E aí ele disse pra mim que um dia esse médico chamou ele e falou assim, Vieira, que o apelido do meu pai é o sobrenome, né? Eles chamavam ele de Vieira. Vieira, você já percebeu o tanto que você tá estressado? Se você continuar desse jeito, você não vai viver até os 50. E diz que o médico chamou a atenção dele e falou pra ele que ele tinha que desacelerar, né? E ele falou que ficou com isso guardado na cabeça dele. E meu pai sempre foi muito inteligente, né? Ele conseguiu tudo que ele tinha sem estudo, né? Meu pai tem a 4ª série primária. E ele falou que ficou com aquilo na cabeça dele e começou a tomar providências para desestressar, né? Aconteceu várias coisas aí, no fim ele acabou ficando completamente cego, ele já não enxergava muito bem na época, mas ficou a lição do gerenciamento, do estresse, né? E aí nesse dia ele falou comigo assim, ele falou assim, olha, se eu não tivesse, né, planejado me mudar para uma cidade menor, para uma cidade pequena, eu tinha 3 filhos, né? Tenho 3 filhos pequenos, ele tinha na época, né? A gente era criança. Para ele viver mais tranquilamente, ele falou assim, eu já teria morrido. Então ele falou assim, observa o teu comportamento, olha o jeito que você está, você só chega aqui falando alto, você só chega aqui correndo, né? Você não acalma, você tá o tempo inteiro em estado de alerta. E ficou, aquela conversa entre a gente ficou. Depois eu fiquei doente, e aí eu acabei despertando para algumas verdades. Uma das verdades foi essa, né? E hoje eu vejo quão valioso foi o conselho que meu pai me deu naquela época, né? Talvez se eu tivesse ouvido ele naquela época, eu não teria tido depressão, eu não teria passado por tudo que eu passei, né? Então, o que eu faço hoje? Sempre que eu percebo que eu tô com uma rotina muito atribulada, ou que naturalmente, por conta de situações que acontecem, né, eu tô estressada, eu falo, opa, dona Vivi, tem que parar, tem que respirar, tem que soltar o maxilar, tem que soltar os ombros, tem que planejar melhor a sua rotina. E, gente, isso é uma constante, tá? Não é porque eu sou terapeuta que eu venho aqui falar com vocês, eu já coloquei ali na bio, né, que o primeiro ouvido que escuta o que eu ensino é o meu. Isso é uma constante na minha vida, de estar sempre reavaliando. Então, eu tô sempre colocando observação, sempre reavaliando.
Então eu planejo a minha vida, a minha semana, o meu mês, eu coloco horário, né? Uma coisa que melhorou muito na minha vida depois que eu comecei a fazer esse planejamento é que eu só vivia atrasada. Com tudo e com todos. Eu só vivia atrasada, inclusive em trabalho, né? Hoje eu digo que que eu parei de atrasar uns 80% dos meus compromissos. Eu ainda tenho um pouquinho de atraso, que eu acho que a minha psicóloga falou que um pouco é da minha personalidade, mas é coisa que eu sei que eu preciso melhorar e eu trabalho nisso. Então, gente, eu tô sempre reavaliando. E o gerenciamento do estresse, ele tá diretamente relacionado com o planejamento da nossa rotina. Então, esse vídeo, nessa falação dominical, é para você que se sente na rodinha do hamster. A Gisele Bündchen fala isso no livro dela, né? Que ela vivia na rodinha do hamster. Vocês já viram a rodinha do hamster? Procura aí. É uma rodinha, né, que ele fica o tempo inteiro correndo ali. Ele não para. Então, quando você tá na rodinha do hamster, você não para pra pensar, você não para pra respirar, né? Você faz as coisas no automático e você não vê a vida passar. Então, se você se identifica com isso, se você tem momentos em que você se sente assim, isso é um alerta, né? Volta. Domingo é o dia nacional do planejamento aqui em casa. Eu sento, eu abro meu planner, eu olho o que eu tenho durante a minha semana, eu elejo prioridades e eu deixo tempos, né? Momentos em que eu não faço nada. E não subestimem o poder de colocar tudo no papel, gente. Quando eu passei a colocar tudo no papel, eu comecei a perceber que eu não tinha tempo suficiente para o tanto de coisa que eu queria fazer. Por isso que eu vivia atrasada e estressada. Então, coloquem tudo no papel, né? Comecem a olhar ali, ter uma visão global da tua rotina. Meçam o tempo com uma folga entre um compromisso e outro, né? E quando eu falo colocar tudo no papel, gente, é colocar tudo no papel mesmo. O tempo para você se deslocar até o teu trabalho, um tempo para você caminhar, um tempo para você cuidar da tua skincare, né, da tua higiene pessoal, isso tudo conta. Tem gente que vai fazer o planejamento da rotina e não coloca ali os 5 minutos que ele tem que escovar o dente, né, que ele tem entre uma saída e dentro dessa organização, coloque no papel as coisas mais importantes, que é não fazer nada. Não fazer nada é mais importante do que você fazer, né? Então coloca isso no papel. Tempo para você não fazer nada, para você ficar olhando pro além, né? Para você pisar na grama, para você ter uma conversa de qualidade com a sua família, ficar ali só com a companhia da tua família, para você encontrar amigos e ficar ali batendo papo, jogando conversa à toa, né? Para você tirar um cochilo, né? Isso também faz parte do gerenciamento do estresse. Para você fazer uma caminhada, atividade física, fazer algo que você gosta, cozinhar, ler um livro, né? Tudo isso vai ajudar no gerenciamento do estresse, mas sem planejamento, que é o primeiro, você não faz nada. E agora você pode vir aqui e me falar assim: ai, Vivi, mas eu tenho 4 filhos, eu não consigo ficar sem fazer nada. Vai por mim. Se você escolher e planejar e organizar, você consegue. Você consegue. Eu aposto que esses teus filhos têm um padrinho, uma madrinha, um avô e uma avó. E na pior das hipóteses, se não tiver, coloca eles mais cedo, organiza a rotina deles. Coloca eles mais cedo na cama todos os dias. Criança tem que dormir. Eu vejo os meus alunos, gente, eles não dormem. Eles dormem 6, 7 horas por noite. Eles ficam em frente à televisão. Porque pai e mãe deixam. Porque os responsáveis, né, ou irresponsáveis deixam. Criança tem que dormir 10, 11 horas por noite. Olha aí os estudos científicos, né, que falam do sono ideal para cada idade.
que eu quero dizer com essa fala minha, gente, é que tudo são escolhas. Novamente eu aqui falando de escolhas, né? Tudo são escolhas. Você pode escolher ter uma rotina desorganizada ou você pode escolher colocar ordem nessa bagaça e gerenciar o seu estresse. E se você não tá conseguindo, você pode escolher pedir ajuda. Peça ajuda, não, eu preciso de ajuda. Né? Peça ajuda, arruma uma super nani aí na tua vida. Isso serve para qualquer situação, gente. Você escolhe, você é responsável pela sua vida. Você tem poder de escolha. Assuma as rédeas da sua vida e comece a fazer boas escolhas. Comece a planejar, comece a organizar. Eu não sei como fazer, busca. Se você tem um celular com internet, você coloca ali na rede social de vídeo vizinha e busca. Busca sobre organização da rotina quando se tem filhos, quando se não tem filhos. Se inspire em pessoas que têm a sua rotina organizada, que gerenciam bem o seu estresse, né? Para de colocar o poder nas circunstâncias, de colocar o poder no outro, que é outra coisa que eu sempre falo aqui com vocês, né? O poder, ele tá em você. Se alguém tira o poder de você e toma o poder para ele, pode ser uma pessoa, uma circunstância, um contexto de vida, você tá no caminho errado, porque o poder é teu. Algo de errado não tá certo aí, porque o poder, ele é seu. Então faça boas escolhas, né? Isso interfere na sua vida, em quão estressado ou estressada você vai estar. E quanto menos estressado, quanto menos no modo de alerta, quanto menos cortisol você estiver liberando, né? Vou corrigir isso aqui. A gente precisa liberar o cortisol, mas no momento certo, né, gente? Não o tempo inteiro na rodinha do hamster. Quanto mais equilibrado tiver isso, mais você vai viver bem. Então, além de escolhas, a gente tem as consequências, né? Tudo que eu escolho tem uma consequência. E nesse caso do estresse, eu tô falando de uma consequência a longo prazo, né? Meu pai escolheu ir morar numa cidade pequena. Ele poderia ter continuado lá em Campinas com 3 filhos pequenos e cego, né? Mas não. Ele fez uma boa escolha para a vida dele. Na época eu não entendia muito isso não, porque eu era adolescente, gente. Eu queria ficar lá com os meus amigos, né? Esses dias eu postei aqui uma frase do Bert Helling, que ele fala que quem lamenta, quem ainda tá na fase da lamentação, não quer resolver. Ele quer só lamentar, ele quer só reclamar. Não seja essa pessoa que só lamenta e não faz nada, né? Busque soluções, haja, né? Solucione, resolva, não fique só lamentando. É isso, gente. Terminamos a falação dominical. Deixa eu mostrar pra vocês. Vai não. Ah, não. Esse barulhinho de unha lixando e cortando, né? Atrás no meu vídeo é essa pessoa aqui. Não! É isso, gente. Bom domingo pra vocês. Me responde aqui no direct o que vocês acharam da falação dominical de hoje. Interajam comigo. Pra chegar nos 90 anos. Eu acho que é dormir bastante. E saber comer. Conforme o doutor Edson ensinou. Tem que aprender a comer, nós não sabemos comer. Nós comemos tudo errado. Não é comida rica, não, que faz bem. Comida pobre, mas correta. Saber fazer e preparar a comida. E não é difícil, é tudo coisa de pobre. Comida de verdade, né, pai? É isso aí.